Olá, bebês! Tudo bem com vocês? Eu sou Elisandra Sobral, do Ateliê Le Arts Artesanatos. No vídeo de hoje, vou falar um pouquinho sobre ferramentas, gabaritos e acessórios que utilizo na área da cartonagem, da encadernação e um pouquinho da costura do utilitário. E para quem está começando, eu vou mostrar algumas ferramentas básicas e outras que nós desenvolvemos para que o nosso trabalho seja ainda mais otimizado e tenha um acabamento, sempre ser igual. Sei que muitos de vocês já conhecem a maioria dessas ferramentas que eu vou apresentar. Como também eu quero saber qual a ferramenta que você mais gosta, o que mais favorece o seu trabalho no seu dia a dia. Deixa seu comentário aqui embaixo, quero conhecer também o que você faz assim, bem legal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça, se inscreva em nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais. E fique comigo até o final do vídeo, pois vou falar sobre o curso de cartonagem que lançamos essa semana. Não sai daí, bebê! Vou começar falando sobre os materiais de cartonagem. Na cartonagem, principalmente a pessoa que começa fazendo corte, em primeiro lugar, preciso de papelão, né? Como que eu vou cortar esse papelão? Utilizando um estilete. Procure não trabalhar e não comprar estilete com essa ponta muito larga, muito para frente, porque isso desestabiliza na hora do corte. A lâmina, quando você acaba colocando ela para fora, ela acaba dançando muito. Então, na hora de escolher um estilete, procure pegar esses que tem essa pontinha aqui do final curta e que ele fique, olha, bem firme, porque isso na hora do corte, na precisão do corte, te dá uma estabilidade e te dá uma segurança melhor para você cortar. Então assim, estilete é algo importante. Outra coisa que é muito importante, réguas milimetradas. Eu tenho o hábito de trabalhar com réguas de acrílico mesmo, tá? Não trabalho com régua de metal, porque eu trabalho muito com medidas quebradas, ainda mais a gente que cria muito kit. Então eu uso muito essas duas assim, ó. Essa de 15, que é utilizada muito na área do patchwork, né? Porque ela é milimetrada tanto na vertical quanto na horizontal. Eu tenho décimos de milímetros aqui, e essa mais estreitinha, e a outra de 5 centímetros também, que elas também são milimetradas na vertical e na horizontal, me dando assim a precisão na hora do corte de 2, 3, 7, 9 milímetros e assim por diante. Então eu uso muito e sem contar que esse tipo de régua, ela já tem as medidas, né, de ângulo de 40, de 30, de 60 e de 45 graus. Então para mim é excelente, eu não dispenso de jeito nenhum o uso dessas ferramentas, das réguas e de um bom estilete. Lógico, na confecção de uma caixa, uma tesoura é muito importante. Parte do cortador circular, eu falo muito, quem me vê trabalhando, quem me segue, quanto as alunas até dão risada, né? Porque a Lê é cega usando tesoura, mas usando o cortador circular eu faço qualquer tipo de corte, nunca cortando papelão, mas desde papel, desde tecido, desde alguns moldes que a gente fabrica, né, dentro do ateliê, eu corto muito com cortador circular. Um outro detalhe que para mim também é muito importante, não trabalhar com ferramentas pesadas. Então, eu costumo usar esse de 28 milímetros, porque ele é leve, ele tem uma flexibilidade melhor de movimento, principalmente quando eu vou fazer algo curvado, ele me obedece melhor e ao invés de tesoura, eu acabo usando muito o meu cortador circular, tá? O pincel para cartonagem e o rolinho e a bandejinha de cola é indispensável, por quê? Outro detalhe importante. A Lê, quando usa bandejinha de cola, costuma passar cola sobre a bandejinha ou colocar fita crepe quando é algum lugar que não se pode sujar com cola. Por quê? Eu já fiz teste, porque quando a gente está trabalhando, a gente pega ela, solta a peça, né? Tira aqui a mão da peça, vai lá, segura a bandeja para poder umedecer o rolinho. Aí vai lá na peça, tira a mão da peça. Quando eu deixo a minha bandeja estabilizada, o que acontece? O meu trabalho ele fica mais otimizado. Por quê? Porque eu não tiro a mão da peça, venho aqui, ó, só me desço no rolinho e continuo aplicando onde eu preciso.
Então, para mim, é muito importante ter uma bandejinha sempre mais compridinha e que ela sempre esteja colada sobre a bancada que eu estou trabalhando, tá? Na parte da cartonagem, não tem muito segredo, assim, na hora do corte. Você precisa entender um pouco de corte para criar suas próprias peças. E as ferramentas básicas é isso. Temos também a espátula. Por que a espátula na hora da cartonagem ou na hora da encadernação, né? Ela serve até para as duas partes. Por quê? Tudo que eu vou puxar, eu prefiro ainda aquelas menorzinhas, que é a metade dessa aqui quase. Porque quando eu vou puxar algo, que seja eu trabalhando com tecido, ou trabalhando com papel, sobre papel cartão, ou sobre papelão, ou qualquer outro material, ela me dá uma firmeza melhor e uma puxada mais uniforme. É muito diferente de eu pegar algo, puxar com o dedo, porque aqui eu vou puxar com uma força, aqui eu vou puxar com outra, talvez um pedaço fique sem puxar. E eu costumo falar muito para aluno o seguinte: nunca trabalhar puxando a espátula para os lados, porque nisso você acaba esticando também a fibra do tecido. Então, trabalhar com espátula é sempre trabalhar de uma maneira uniforme e puxar de uma maneira reta também, nunca inclinando a espátula para os ladinhos. Isso é um erro que a gente faz comum, tá? Bom, lápis, lapiseira é muito importante também, porque muitas pessoas na hora de fazer o seu projeto, risca todo o projeto e depois sai cortando, né? Eu já falo que eu sou meio retardada nessa área, porque eu já pego o estilete, o papelão e já saio cortando. Erro, perco o papelão, tudo, mas eu acabei acostumando a trabalhar dessa forma. Se você me der um lápis para desenhar uma medida ou alguma coisa, não vai sair. Você já tem que me dar estilete e papelão mesmo, tá? Vamos lá. Na parte da cartonagem não tem muito segredo. Eu acho que é ferramentas básicas, assim, do dia a dia. A gente também tem muito incremento, né? Qual que seria esse incremento? Vamos lá. Você quer trabalhar tendo mais precisão, você quer trabalhar de uma maneira mais uniforme, com um acabamento muito mais assim primoroso. Então existe, né? Não é só fabricação minha, mas como de tantas outras pessoas, a parte de gabaritos, né? Eu, por exemplo, trabalho básico com esses três aqui. Então, gabarito de 2 por 6 milímetros de espessura, um gabarito de 1,5 por 3 milímetros de espessura e um gabarito de 1,7 por 3 milímetros de espessura. Por quê? As abas que eu vou cortar, a sobra de tecido que eu vou usar, cada um deles condiz de acordo com o trabalho e do projeto que eu estou desenvolvendo. E sem perder de vista tudo que eu vou usar de canto, fazer corte de canto, que esse canto vá aparecer, eu uso a cantoneira. Ah, Lê, mas se eu pegar um papel cartão e estiver trabalhando lá com o acabamento da caixa, aquela coisa toda, eu preciso usar cantoneira? Eu explico muito para as minhas alunas e para as pessoas que me seguem. Não usem cantoneira na hora de cortar um acabamento onde eu vou dobrar as abas, essas abas vão ficar escondidas, porque é perder tempo. Eu pegar uma ferramenta para utilizá-la e esse resultado não ficar visível é perder tempo. Porque se eu tô aqui com acabamento, posso cortar, passar uma tesoura, passar um cortador, sem precisar pegar a ferramenta, não tem problema, você acaba trabalhando mais rápido. E a cantoneira entra muito assim, estou fazendo uma capa, estou fazendo um livro, estou fazendo qualquer outro corte, que as pontinhas vão ficar aparentes, então use, porque vai te entregar um acabamento legal. Geralmente as pessoas perguntam sobre essa distância que nós temos no finalzinho desse triângulo. Vamos lá, vou explicar. Essa daqui que eu uso, por exemplo, ela tem uma distância apenas de 3 milímetros. O que significa essa distância aqui, ó, do finalzinho desse triângulo para cá? Ela vai me limitar a trabalhar com até X espessura de papelão. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com essa distância até um papelão de 3,5 milímetros. Mais que isso daqui precisaria ser um pouquinho mais largo, tá? Porque isso aqui determina a sobra de tecido que eu vou ter para dobrar e esconder aquela espessurinha bem da quina da capa que eu corto, tá? Então, essa distância serve para isso, para determinar a sobra do tecido que vai ter. Da quina, por exemplo, olha... Se eu encaixar essa minha cantoneira aqui, então o que vai ter daqui para cá é a sobrinha do tecido.
Então essa sobrinha vai me determinar o que vai esconder na altura do meu papelão. Então essa sobrinha de 3 milímetros equivale até um papelão de 3,5, 3,5, tá? Mais que isso eu já vou precisar afastar um pouquinho uma cantoneira da quina para poder fazer o corte ou desenvolver uma que tem isso aqui um pouquinho mais largo. Para a parte da cartonagem é isso. Essas réguinhas aqui também, que são réguas para foundation, que a gente usa muito para fazer um tipo de técnica de patchwork, que é o foundation, ela também me facilita bastante. Como eu trabalho na parte da encadernação e da cartonagem tudo junto assim, um lado tem 6 milímetros e o outro lado tem o 3 milímetros. Então eu acabo usando essa reguinha de foundation, até usei num vídeo que eu postei anteriormente, também que está no canal, eu usando ela desse lado e usando ela desse lado. Então eu acabo tendo duas ferramentas em uma só. Mas ela foi feita e desenvolvida para ser usada no patchwork na técnica de foundation, tá? Vamos falar agora um pouquinho na parte da encadernação. Na parte da encadernação, além do gabarito básico, né, do conjunto de gabaritos que a gente tem, tanto é que no site está assim, kit de gabaritos, cartonagem / encadernação, porque quase tudo que eu faço na encadernação, principalmente tipo de capas, coincide com as capas da cartonagem, principalmente naquela caixa livro, né? A gente chama caixa livro porque o formato da capa é exatamente o formato da capa de um livro. Então, na encadernação, além desse kit, eu também vou usar muito esse gabarito em T. Então, a gente tem... Isso aqui a gente fez há uns 6, 7 anos atrás, que eu lancei esse gabarito até numa mega artesanal, que a gente tinha desde meio centímetro até 3,5. Por que até 3,5, Lê? Porque dentro dos nossos kits do dia a dia, eu vou utilizando medidas onde eu trabalho com ele para poder nivelar as minhas capas e também me distanciar de acordo com o projeto que eu estou fazendo. Então, além dele distanciar, ele também nivela. Então, eu tenho esse tipo e também tem um outro tipo que ele é um T e tem 2 pauzinhos. Por quê? Aqui eu encaixo a capa, aqui eu encaixo a lombada e aqui eu encaixo a outra capa. Então, ele é bem interessante. Eu não tô com ele aqui para mostrar, mas no site ele vai estar no link. É só vocês digitarem gabarito em T que vocês vão encontrar lá esse outro modelinho que eu estou falando, tá? Dentro ainda da encadernação, um material muito importante que não pode faltar de jeito nenhum é a parte do berço, a parte da dobradeira e a parte do agulhão, que eu até esqueci de pegar nesse vídeo, mas o agulhão, que também é um auxiliar para a costura, ele é muito usado na encadernação. Por quê? Porque a gente vai furar ele, a gente dobra a folha, essa folha é colocada aqui dentro, onde esse raio aqui é um raio de 45 graus e na hora que eu faço a parte da furação, ele vai furar exatamente a quina da minha folha, tá? Então o berço, ele serve para que a hora que eu fure com o agulhão, o meu furo não saia fora da quina da dobra da lâmina do caderno, do miolo. A dobradeira, eu aconselho sempre uma dobradeira de teflon maciço, porque dependendo da cor do papel que você vai trabalhar, outros tipos de dobradeira, que até essa daqui, se lançada no mercado, até pelo Marcelo Bione, ela não dá brilho no papel e as outras dão. Então, assim, isso daqui é fundamental, tá? O berço, a dobradeira, o agulhão, fora a agulha, aí são os materiais que a gente sabe que para fazer uma encadernação artesanal, aquela coisa toda, eu vou precisar de agulha, de linha, entre tantas outras coisas. O que eu tô mostrando aqui é mais um material mais básico. Lê, sem o berço eu consigo fazer uma encadernação? Consigo fazer a furação? Consegue! Nada vai limitar a gente quando a gente quer alguma coisa. Mas quando a gente quer facilitadores, então estou apresentando. Outra coisa, também que dentro da encadernação, aqui eu só peguei 3, mas pela numeração vocês podem até observar, aqui eu já tô com 24, aqui eu tô com 36, aqui tô com 38. Nós temos desde 1 até 44, né, tipos de gabaritos de furação, que a gente, depois que termina de fazer a capa, conforme os vídeos que a gente tem aí no nosso canal de vários tipos de costurinhas artesanais, a gente coloca sobre a lombada ou dorso do caderno, da capa,
demarca, fura, então isso daqui facilita muito o nosso dia a dia, do que ter que toda a encadernação que a gente for fazer, ter que pegar régua, riscar, marcar, demarcar, apaga aqui, o centro não é aqui, a lateral ficou para lá, então isso aqui ajuda muito. Que mais? Para a parte ainda de forração de caixas, outro tipo de gabarito que a gente desenvolve, não só em caixas, mas, por exemplo, dentro da encadernação, se eu quero fazer uma capinha de um jeito mais rápido, só com uma dobrinha e tal, esse tipo de gabarito, ele foi usado até no link de uma caixinha que nós ensinamos no canal, a caixinha de doces, né, para doces e bombons, vai estar aqui na descrição do vídeo para quem quiser assistir esse vídeo, acompanhar também, tirar alguma dúvida sobre o uso desse gabarito, como esta daqui também é um gabarito que eu acabei desenvolvendo para também trabalhar com forração de caixas prontas. Então, tanto esse quanto esse me faz chegar no mesmo resultado. Nossa, né? Uma peça bem diferente da outra, mas a gente acaba não só desenvolvendo para os nossos trabalhos aqui do dia a dia, como para professores. Opa, voa minha régua, gente. Como também para alunos que trabalham com caixas personalizadas. Enfim, não só utilizamos, como também fornecemos esse tipo de trabalho, tá? Bom, esses círculos aqui até acaba sendo engraçado, porque tem vários, tá? Então eu tenho desde ele de 2 centímetros de diâmetro até o de 13 centímetros de diâmetro, tá? Porque cada círculo desse aqui eu utilizo para fazer o meu raio quando eu estou fazendo algum desenho na parte da encadernação, na parte do corte, já ir entrando na costura criativa, que é trabalhar com bolsas, acessórios, quando a gente está trabalhando com couro sintético. Então eu pego, por exemplo, esse cantinho aqui, ó, se eu quero fazer um raio, eu encosto esses meus círculos sobre o raio, risco, vou com estilete ou vou com cortador circular e já corto. Então ele já vai dar o raio que eu preciso através desses círculos aqui. Então eu costumo usar muito. E também o quadrado, né? Os quadradinhos, quando a gente quer fazer a parte da caixinha de leite nas necessaires, nas bolsinhas, bolsas maiores também. Então a gente utiliza bastante temos, tá? Tanto esses quanto os quadrados. Esse daqui é até um gabarito muito especial, que foi do nosso curso, né? Nós fizemos o lançamento do nosso curso agora no dia 7. Esse curso, por sinal, ele vai estar com promoção até dia 14, tá? Então até dia 14 ele vai ter uma promoção diferenciada, valor diferenciado para quem adquiriu o nosso curso. Tá um curso fantástico, quem já comprou já tá mandando um recadinho, principalmente falando, nossa, Ale, que legal, vocês fizeram um lançamento de um curso com tantos brindes e já lançaram com tudo já no ar para a gente poder assistir, vocês não foram soltando aos poucos. Então isso foi um feedback que a gente recebeu que me pegou de surpresa, pegou a equipe de surpresa, porque a gente também não sabia disso. E esse gabarito, quando a gente ensinou lá o álbum, né, de fotografia junto com a luva, tudo. Então isso aqui eu acabei desenvolvendo especialmente para o furo do miolo do álbum, isso daqui para o formato, né, da entrada da caixa da nossa luva, isso daqui para cortar, para fazer os cortes dos tecidos em volta da luva, seja ele com tecido ou com papel. Então esse foi um gabarito bem especial que foi feito para esse curso, para essas peças que foram ensinadas. Então vou deixar aqui o link aqui embaixo na descrição. Quem tiver curiosidade, entra na página do curso, vão conhecer as peças, porque eu acho que abrange bastante o público de cartonagem, porque como brinde tem lá uma caixa super bacana para quem gosta da cartonagem, para quem gosta da parte da encadernação também tem brinde de 2 costuras bem lindas lá também. Enfim, vocês não vão se arrepender. Agora entrando um pouquinho na parte de costura utilitária, da costura criativa mesmo, bolsas, acessórios, essas coisas, fazemos também os gabaritos, também em MDF ou em acetato, tá? Ultimamente eu tenho conversado com o pessoal do corte para poder também dar uma facilitada e trabalhar com acrílico, trabalhar com acetato e ser assim, até facilitar um pouco no envio, né, via correio para vocês. Então aqui, por exemplo, quem assistiu no canal o nosso
nosso vidro do porta-passaporte, aqui a gente tem a medida do corpo dele, aqui a gente tem a medida dos bolsinhos, que é do porta-passaporte, aqui é a medida da alcinha do porta-passaporte e aqui a lingueta que fecha o porta-passaporte. Então, quando a gente tem os gabaritos na mão, não precisa ficar perdendo tempo fazendo medida, porque eu falo muito para as minhas alunas o seguinte: o tempo de um artesão, das pessoas que trabalham com produtos feitos à mão, né, é muito precioso. Então, às vezes eu falo assim, compensa mais comprar um kit e eu só produzir, porque eu vou acabar ganhando mais na minha produção, ou compensa mais eu comprando, fazendo toda a parte de corte, toda aquela coisa, e depois produzir. Então, a gente sempre procura ter muita consciência, né, na hora de fazer uma criação e fazer produção tá? Principalmente quando se fala em relação a tempo. Essa pecinha aqui, as pessoas até brincam comigo, falam assim, Lê, que é isso? Ela tá assim em acrílico, mas ela toda furadinha. Eu também penso no pessoal de bordado, gente, porque eu também, há um tempo atrás, andei bordando algumas coisinhas, fiz uns bordadinhos. Aqui atrás tá até uns bordadinhos que é uma aluna muito querida minha que fez e me presenteou, então fiquei muito feliz. A minha aluna Terry, aluna e amiga, né? E aqui, esses buraquinhos servem para a gente desfazer, né, o fio da meada que vem, e a gente coloca dentro desses buraquinhos todas as linhas que a gente vai trabalhar. Então vai sempre ficar de uma maneira organizada, aqui as cores das linhas separadas, porque quando eu quero, existe uma técnica, tá? Que quando eu coloco a linha da meada e quero puxar um fio ou 2 fios, eu tenho um jeitinho que quando eu puxo, ela não vira nó, não vira bagunça e fica tudo bonitinho aqui. Então isso é bem interessante para quem gosta de fazer bordado e gosta de organizar as suas linhas por cores nessa chapinha aqui. Para a parte de boneca, né, que o maior drama, a Lê já fez muita boneca também, né, Grace? O que acontece? A gente acabou desenvolvendo a Grace por trabalhar muitos anos já com boneca, tudo, então vamos fazer um easy hair, vamos fazer uma coisa assim pra gente poder calcular, porque cabelo de boneca, pessoal, é calculado, tá? Como é calculado, como é costurado, aquela coisa toda. Então aqui, por exemplo, eu quero um cabelo de boneca de X centímetros. Então a gente vem aqui, enrola, 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 enrola. Ah, quantos fios é necessário para fazer às vezes uma franja? Ah, é necessário enrolar a lã 36 vezes. Então venho aqui, enrolo 36 vezes. Essa parte aqui, com a lã toda enroladinha aqui, vai na máquina, eu faço a costura, que é como se a gente estivesse fazendo aquela trancinha, né, na própria cabeça. Corto, tiro daqui, então já tá pronta a trança, o cabelo da boneca. Então a gente tem alguns tamanhos que, unindo essas partes com fita crepe ou com alguma outra coisa, olha só, eu acabo também aumentando o tamanho do cabelo que eu quero trabalhar, sem essas pontas quebrarem. No começo nós tínhamos lançado aquele de parafuso, tudo bonitinho, que ele tá aqui no 0 e ele vai até o 35, ele vai até não sei o que, mas dependendo da força que a gente usava, né, para poder estar enrolando a linha aqui, essa abinha ela dava uma certa inclinada. Então na hora de passarmos a tesoura assim para cortar, o que acabava acontecendo? A gente tinha um cabelo que começava, num tamanho ele terminava chanfrado. Aí paramos de trabalhar com ele e passamos a trabalhar com esse tipo de easy hair aqui. Então eles são vários tamanhos para fazer vários tipos de cabelo, né? De tamanhos diferenciados. Aqui também entra a parte de um kit que é a nossa carteira masculina. Então aqui tem a marcação, que é onde a gente faz a dobra, aquela coisa toda. Como é só um corte, dobra e depois a costura, então a parte da produção ele é dividido em 2 partes, porque diminui a embalagem via correio e a pessoa que recebe é só colocar uma sobre a outra, risca uma parte e depois risca a outra. Esse daqui, para as pessoas que gostam de fazer aqueles saquinhos, né, de bijuteria, que a gente abre, aqui dentro tem todas as divisórias, todas bonitinhas, ó, para guardar biju, separar a linha, separar as coisinhas, tem esses saquinhos e é feito com isso. Então como é feito? Ela desenha o círculo maior, faço uma parte, a gente faz outra,
Essa daqui também é um outro disco de tecido. E esse aqui serve somente, ó, para ser riscado aqui no fundo. Ah, deixa eu abrir aqui, porque eu acho que dá para ver melhor no verde. Ó, vou virar aqui meu saquinho. Às vezes a gente faz esses saquinhos assim, né? Enche ele de linhas de bobina assim, deixa ele todo fechadinho do lado contrário e vai embutindo aqui as coisinhas de costura para ficar bem legal. Ele fica bem bonitinho também para isso, não só para as bijuterias, ó. Então esse círculo aqui serve para fazer esse aqui, ó, do centro, que é onde eu corto uma estrutura, seja ela em EVA ou seja ela num feltro mais resistente, para ele dar aquela consistência na peça. Por mais que seja um tecidinho mole, ele não vai deixar ficar virando, tá? Então isso aqui é o nosso molde do porta-biju. Para quem gosta ainda daquela bolsinha da vovó, né? Que esse tipo de bolsinha era a bolsinha da vovó. Então a gente também tem esses moldezinhos. Por exemplo, para eu fazer essa bolsinha nesse tamanho, eu usei esse molde aqui. Então eu fiz ela, ele é exatamente o resultado disso aqui. Ah, eu quis agora um porta-óculos igual, então vocês podem observar que aqui ficou o mesmo tamanho, mas eu aumentei o tamanho dela aqui para poder guardar meu óculos, guardar uma coisinha ou outra que eu queira. Então eu também consigo modificar as medidas. E assim, gente, são tantas as ferramentas, são tantos os gabaritos que a gente pode desenvolver, que a gente pode criar para facilitar a nossa produção, facilitar o nosso dia a dia, facilitar o nosso acabamento, ainda deixar mais primoroso tudo, que é incontável. Então, é pôr aí a criatividade para funcionar, ver qual que é a nossa necessidade e fazer da nossa necessidade algo real. Isso aqui tudo foi criado de acordo com as dificuldades que fomos tendo. Então foi indo, deixa eu ir, tem muito mais lá embaixo, vocês não têm noção. E para você que está iniciando agora, não se preocupe em comprar tudo isso não, tá? Ferramentas básicas é o necessário. Conforme vocês forem desenvolvendo, forem sentindo a necessidade de adquirir algo para facilitar ainda o seu trabalho, aí sim faça esse tipo de investimento, tá? Porque pelo contrário, uma boa régua, uma boa base de corte, porque não pode faltar, principalmente para quem faz cortes manuais, tá? Eu vou pegar aqui uma que eu não mostrei, que é até a base de... Essa aqui, por exemplo, é uma que ela tá em polegada, tá? Essa aqui é uma que gira, mas a gente tem a base de corte toda em centímetros, tá? Tamanho 30 por 40, 40 por 60, 60 por 90, tem vários tamanhos para atender vários tipos de público. Isso não pode faltar. Base de corte, estilete, régua milimetrada ou régua de metal, que é o mais indicado para se trabalhar com estilete, mas cada professor tem o seu jeito de trabalhar. Então, assim, ache o seu jeito também, né? Para poder aí fazer cortes legais. E para você que já está há bastante tempo nessa área de cortar, de fazer kit, de produção, me conta qual que é a ferramenta que você mais gosta. Ou se tem alguma ferramenta que é importante que eu esqueci de citar, deixa seu comentário aí embaixo, porque eu tô curiosa para saber. Vou responder cada uma de vocês com muito carinho, com certeza. E como eu comentei no comecinho do nosso vídeo, fizemos um lançamento agora dia 7/4 de 2020. Esse lançamento, a promoção desse nosso curso, vai até o dia 14/4 de 2020. O link vai estar aqui abaixo para quem quiser dar uma olhada nas fotos das peças que estão sendo ensinadas. Tem bônus aí para vocês, enfim, gente, bônus, dica, uma professora virtual em tempo real, conforme vocês forem também aí produzindo a peça, teve alguma dúvida, manda uma mensagem para ler, que a gente está aqui para poder ajudar e compartilhar conhecimento e principalmente aprender todo dia. Bom, espero que essas dicas tenham ajudado vocês em alguma coisa. Como eu comentei, se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí no comentário e a gente vai trocando ideia ainda. Para você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, compartilha e até o próximo vídeo, porque tem muita novidade por aí. Ah, detalhe, não sei onde vai ficar, se vai ser aqui ou aqui, mas eu vou deixar mais um vídeo, porque essa Páscoa já tá aí e tem caixa de bombom, tem algumas coisas bem legais já no nosso canal que você pode aproveitar bastante. Um beijo e fique em Deus!
Que é isso? Ai, ai. Deus, pai, eu já tô tão quente. Eu tava morrendo de frio, agora eu tô queimando. Não, esse ia ficar bravo. O Fábio pegou e falou 200 vezes. Não precisa falar. Ela já sabe.